assunto principal, meu caro, e é essa nova pataquada do Donald Trump com respeito ao que ele está anunciando aí, que tem que ser definido como limpeza étnica da Palestina. Eu vou botar aqui um trecho da entrevista dele com o Bibi Netanyahu, que é curioso. O próprio Netanyahu, que é um nazista, fica surpreso com o Trump e a proposta que o Trump faz ali, que é inspirada, entre outros absurdos ao longo da história, num negócio chamado Plano Madagascar, que o Hitler tinha, que lhe foi também colocado na mesa por líderes aí, ideólogos do regime nazista, de transferir os judeus para Madagascar, na África, antes da Conferência de Wannsee, em 42, em que se decide pela solução final mesmo. Mas essa era a ideia. E o Trump está propondo algo parecido, violando a Convenção de Genebra, a soberania nacional, enfim, uma coisa impressionante. E aí eu vou botar uns trechinhos para vocês aqui. Vamos lá. The U.S. will take over the Gaza Strip. Takeover está sendo traduzido como assumir, como um eufemismo. Takeover significa tomar. Certo, Vinícius? Você que fala inglês. Totalmente tomar. Certo. Takeover, tomar. Vamos lá tomar, tá? E vai lá. And we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job, do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. I do see a long-term ownership position, and I see it bringing great stability to that part of the Middle East and maybe the entire Middle East. And everybody I've spoken to, this was not a decision made lightly. Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs with something that will be magnificent in a really magnificent area that nobody would know. Nobody can look because all they see is death and destruction and rubble and demolished buildings falling all over. It's just a terrible sight. I've studied it. I've studied this very closely over a lot of months, and I've seen it from every different angle. And it's a very, very dangerous place to be. And it's only going to get worse. And I think this is an idea that's gotten tremendous, and I'm talking about from the highest level of leadership, gotten tremendous praise. And if the United States can help to bring stability and peace in the Middle East, we'll do that. Bibi? I mentioned again tonight our three goals. And the third goal is to make sure that Gaza never poses a threat to Israel again. President Trump is taking it to a much higher level. He sees a different future for that piece of land that has been the focus of so much terrorism, so many attacks against us, so many trials and so many tribulations. He has a different idea. And I think it's worth paying attention to this. We're talking about it. He's exploring it with his people, with his staff. I think it's something that could change history. And it's worthwhile really pursuing this avenue. Você vê que o Netanyahu é obrigado a improvisar lá e admite que o Trump levou isso para um nível muito mais alto, né, na questão de Gaza, porque nem os radicais do governo fascista do Netanyahu tinham ousado falar nisso. Deslocamento de povo, você vai mandar essas pessoas para onde? Para o Mato Grosso? Havia um plano, estou fazendo essa menção, porque havia um plano para mandar os judeus para o Mato Grosso, acredite se quiser. Para onde eles vão? O Egito já disse que não vai receber, o Trump citou, a Jordânia não vai receber. 2, 3 milhões de pessoas, o que vai fazer? Jogar no mar? Ou, quem sabe, solução mais fácil, matá-las todas, talvez com uma bomba atômica, né? Eu não sei. Agora, é uma coisa impressionante de um sujeito que se considera imperador do mundo mesmo, ele é imperador dos americanos.
E está procurando agora fazer esse tipo de provocação para agradar a cachorrada dele, a corriola dele. No meio, só que tem gente que está morrendo ou que vai morrer pagando o preço do que esse animal, do que esse nazista está fazendo. Ele chegou a sugerir que Gaza virasse a Riviera do Oriente Médio. Vou botar aqui para vocês. Tá? Let's go. Caitlin, go ahead. Thank Caitlin. you so much, President Trump, on what you were saying there. Say it. Go ahead, please. To follow up on what you were saying about the Gazans leaving Gaza and going to the countries, one, where exactly are you suggesting that they should go? And two, are you saying they should return after it's rebuilt? And if not, who do you envision living there? Ele está falando aqui, vocês não saírem, o que você imagina que vai ficar lá em Gaza? Aí ele responde assim, Envision world people living there, the world's people. eu vejo pessoas do mundo inteiro vivendo lá. Veja, não os palestinos, tá? Que tem gerações de gente lá, né? Mas o do mundo inteiro. Por quê? Aí ele explica, ou, né, na visão do Trump, ele diz aqui. I think you'll make that into an international, unbelievable place. I think the potential in the Gaza Strip O is potencial da faixa de Gaza unbelievable. é And I inacreditável. think the entire world, mundo representatives from all over the world will be there, and Vai lá, they'll live there. Palestinians also. Palestinians will live there. palestinos Many também. people will live there. But they've Mas tried the other, and they've tried it for decades and decades and tentaram decades. durante It's not décadas e going to work. It décadas, didn't work. It will não never work. funcionou e nunca vai funcionar. And you have to learn from history. History has, Você tem que just aprender can't com a let it keep história. repeating itself. We have an Vai se opportunity to repetindo. do something that Nós could be tivemos a oportunidade de fazer alguma coisa phenomenal. que fosse And I fenomenal. don't want to be cute. I don't want to be a wise guy, but the Riviera Eu não of the Middle quero East, parecer um espertalhão, mas a Riviera this could be something that could be so bad. This could be so magnificent. pode ser But magnífica. more importantly than that is the people that have been absolutely destroyed that live there now can live in peace in a much better As pessoas que situation estão lá because they're por viver em paz numa situação muito melhor, living in hell. porque estão vivendo no inferno. People will now be able to live in peace. We'll make sure that it's done world class. It'll be wonderful for the people. Nós vamos fazer um lugar que seja de classe internacional, maravilhoso para as pessoas. Palestinians mostly we're talking about, and I have a feeling that Eu tenho despite them saying uma no, I sensação have a feeling that the king in Jordan and that de que o rei da Jordânia the general president, but that the general in Egypt will open their hearts and will Egito give us the kind of land that we need to get this vão nos ajudar a dar para os palestinos o tipo de terra done, and people can live in harmony and in peace. que as pessoas Thank you podem all. viver em harmonia. Quer dizer, é um louco, é um socorro, né? O mundo está na mão de um completo insano. Tem um imperador romano que eu gosto muito, está no Plutarco, que se chama Heliogábalo. O Heliogábalo é muito louco, mais do que o Calígula, e já é assim, do declínio do Império Romano, 220, por aí. O nome dele é porque ele passou a ser adorador do sol. E assim, fazia coisas mais ainda absurdas do que o Calígula ou qualquer outro antes dele foram capazes de fazer. E, claro, foi assassinado pela Guarda Pretoriana. Entre outras loucuras aí que o Trump está fazendo, esse tipo de provocação que mexe com os mercados também, em cima de uma ideia que o Bolsonaro tinha para a Angra. Não sei quem se lembra disso, mas ele dizia lá que era necessário derrubar... Cassino. Exato. Derrubar os obstáculos ambientais para poder erguer cassino. Tudo isso bem pago pelo lobby dos cassinos depois, né? Que o Flávio recebeu dinheiro desses caras aí. Mas ele via lá a possibilidade de transformar Angra numa Cancún, ele falava. E esse facínora do Trump quer transformar Gaza no que ele chamou de Riviera do Oriente Médio. Riviera do Oriente Médio. Quer dizer, tudo ele vê especulação, como nosso amigo Kassab ganha dinheiro com esse tipo de coisa que
em São Paulo, que está sendo destruída também, cada vez mais. Então, são negociantes insanos a serviço de interesses os mais escrotos e tentando o quê? Desestabilizar o planeta, o mundo, um imperadorzinho maluco, um criminoso, condenado já em 3 casos, com mais 3 aí pendentes, escapou, né, ao longo do tempo porque é rico, então já teria morrido na prisão. É um criminoso que assumiu a presidência dos Estados Unidos e está indo além do que outros fascínoras que o antecederam foram, que já eram suficientemente loucos, a gente pensava. O Trump está conseguindo bater mais recordes. Antes de passar aqui a resposta do Lula, queria te ouvir, Vinícius Segala, meu caro, por favor. É realmente difícil de acreditar, né, a gente ouvindo o Donald Trump falar, né? E ele ainda fala que a gente devia aprender com a história. Se a gente fosse aprender com a história, a gente viu o que aconteceu com o Iraque, né? A gente viu o que aconteceu com o Vietnã, a gente viu o que acontece com esses países que os Estados Unidos, em nome de uma ação pretensamente humanitária, invade, bota um elefante na sala para depois tirá-lo e reconstruí-lo com capital norte-americano, né? Só faltou ele falar que ele vai colocar lá um hotel, Trump Tower, né? Perfeito. Né? Perfeito. Só faltou ele dizer. A cara de pau é tamanha que ele joga com essa ideia como se fosse de interesse dos palestinos e que os Estados Unidos estavam fazendo isso em nome de uma benevolência, né? Porque lá não dá para viver, coitados palestinos, a gente tem que tirar e limpar tudo. Quem chamou? Ele ouviu os palestinos, que são os principais interessados, se eles têm interesse em ser ajudados dessa maneira, é igualzinho o discurso do Vietnã, que eles enchiam de napalm a fauna, a flora, os seres humanos, e falavam que estavam lá defendendo o povo vietnamita. Quantas pessoas eles mataram em aldeias em nome de defender aquelas pessoas no Vietnã? Não foi? Foi uma ação humanitária para livrar do comunismo, eles estavam lá para ajudar. Chamavam todo mundo de geek, chegavam numa aldeia, matava de todo mundo, incendiava, atirava em criança e tinha firme ideia vendida para o seu público interno de que estava lá para ajudar aquele povo. Ele pensa que a gente não conhece a história, ele está contando de novo a mesma coisa que fez no Iraque. Destruiu o país, depois mandou todas suas empresas para lá para reconstruir o país em nome da defesa do melhor interesse dos iraquianos. O Netanyahu, ele não tem essa cara de pau toda, você viu? O Netanyahu falou, cara, a nossa ideia era a seguinte, era nos livrar dessa ameaça terrorista. Ninguém aqui tá querendo ser bonzinho com o palestino. O Bibi falou isso. Nossa ideia era acabar com essa ameaça que tá sempre causando na nossa vida. O Trump que tá falando em ajudar os caras. Nem ele gosta da ideia dos Estados Unidos, de repente, do nada, só porque quis, ter um pedaço de terra no meio do Oriente Médio, no meio de Israel. Você acha que Israel acha graça disso, de agora aquele território que ela quer que seja dela? Chega o Trump e fala, não, é nosso, para eu construir um Trump Tower? Claro que o Netanyahu não gostou. E claro que ele tem muito pouco também a fazer, né? É o principal aliado deles, tal, ele vai ter que engolir, parabéns, né? Você quer ser libertado, quem vai te libertar do seu libertador, amigo? Agora a gente vai ver aí como vai ser essa reação de Israel. Tendo a crer que não passa. E aí ele insiste nessa pressão contra a Jordânia e o Egito para receber 2,5 milhões de pessoas. Tamanho da cara de pau, ele está expulsando milhões de pessoas que trabalham nos Estados Unidos e quer que os outros recebam do nada 2 milhões de refugiados. Espero que eles abram o coração deles. Ele disse isso. Espero que eles abram o coração. Daqui a pouco o presidente de El Salvador vai falar, manda para cá. Né? Ele, do jeito que ele está aí subserviente, achando que o país dele também se tornou a lata de lixo dos Estados Unidos, não que sejam lixo esses imigrantes, mas assim, que os Estados Unidos dejeta, ele está falando, manda para cá uma economia do tamanho de El Salvador, se dispondo a receber todas as pessoas, completo imbecil esse governador aí, esse presidente de El Salvador, né? Então, eu acho que o Donald Trump continua forçando a corda, como ele continua forçando a corda com a Groenlândia, continua forçando a corda com o Canadá. Me parece que ele está aí, vendo até onde ele pode ir. E eu já disse isso uma vez e vou dizer. O Congresso Europeu, a União Europeia, o Europarlamento, já tomaram algumas respostas um pouco mais fortes, mas o mundo precisa se unir. E se tiver que ser em torno da China, que seja.
para enfrentar esse neoimperialismo dos Estados Unidos. Porque eles estão voltando baterias para todos os lados numa espécie de, sabe, criança, quando testa limite, derruba a comida no chão quando não quer para ver se toma um tapa. O problema é que ele é uma criança bem grandinha, né? Os Estados Unidos é o maior império do mundo. Mas me parece isso, que ele está forçando, e se a comunidade internacional não reagir à altura agora, enquanto é tempo, o que a gente vai ver não vai ser bonito nos próximos 4 anos.